Diz assim a palavra de Deus, Tiago capítulo 3, versículo de 13 ao versículo 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante contínuo proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloreis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Oremos. Grandioso e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, pelos irmãos que vieram até aqui, ó Deus, para aprender mais um pouco da porção da tua palavra. E queremos te pedir, Senhor, que perdoe os nossos pecados. Prepare, ó Deus, os nossos corações, para que possamos ouvir a tua voz, não a voz do pastor, mas a tua voz. E que, ó Deus, o Senhor prepare os nossos corações, para que possamos colocar em prática a tua palavra. Nos dá forças, sabedoria para aplicarmos a tua palavra em nossos corações. E abençoando aqueles irmãos que não vieram. O Senhor sabe, ó Deus, todas as coisas, as suas fraquezas, as suas deficiências. E ajuda, ó Deus, no poder do Espírito Santo, a levantar essas pessoas que estão fracas, que estão amarguradas, para que possam, ó Deus, entender a necessidade de aprender da tua palavra. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós estamos estudando o livro de Tiago, e quando terminarmos esse livro, nós já começaremos a estudar o livro de Atos. Estamos estudando Tiago, hoje estaremos encerrando o capítulo 3, para a semana iniciaremos o capítulo 4, e assim que encerrarmos, nós vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Na outra semana, irmãos, nós estudamos sobre a língua. E nós aprendemos domingo passado que a língua, ela tem poder de dirigir. Tiago compara a língua como freio, como leme. A língua também, ela tem o poder de destruir. A língua é fogo e a língua também, ela é veneno. E aí devemos tomar cuidado com a nossa língua. Também aprendemos domingo passado que a língua, ela tem o poder de deleitar. A língua pode ser, conforme Tiago aqui nos ensinou, ela é fonte de vida. Ela é fonte e ela também é fruto. E agora, hoje, irmãos, Tiago, ele vai falar sobre a sabedoria para lidarmos com as circunstâncias que surgem e também com as pessoas. E nós confundimos, irmãos, conhecimento com sabedoria. Nós temos esse problema. Basta chegar uma pessoa na nossa igreja que tenha muito conhecimento, para nós é essa pessoa a ideal. E não é assim, irmãos. Não é assim.
ela pode ter muito conhecimento, mas pode não ter sabedoria. Logo, irmãos, sabe o que é sabedoria? Sabedoria é o uso correto do conhecimento. E eu vou dar um exemplo hoje de manhã dentro dessa introdução. Lá no céu, depois de Deus, depois da Trindade, quem é que tinha mais conhecimento lá no céu? Satanás. Depois da Trindade, depois de Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, quem é que mais tinha conhecimento no céu? O diabo. O diabo tinha um conhecimento muito grande das coisas de Deus, mas não teve sabedoria quando tentou ser igual a Deus. Por isso que ele foi expulso do céu. Então, irmãos, muito conhecimento não quer dizer sinônimo de sabedoria. Não é isso. E nós sabemos, irmãos, que sabedoria, ela é o uso correto do conhecimento. Quer saber se você é sábio ou se você é sábia? É quando você pega o seu conhecimento e você faz um uso correto desse conhecimento. Nós sabemos que uma pessoa, ela pode ser culta e ela pode ser tola. Ela pode ter muito conhecimento, mas não sabe se relacionar com as pessoas. Adiantou de que esse conhecimento? Imagine, suponhamos que eu tivesse muito conhecimento, mas eu não consigo me relacionar bem com os meus irmãos em Cristo. Não consigo me relacionar com a minha família. Nesse caso, a sabedoria não valeu de nada. O conhecimento. Muito conhecimento, mas não sabe viver bem com os irmãos em Cristo. E ainda abro a minha boca para afirmar que eu estou em paz com Deus. Menos verdade, quem está em paz com Deus, irmãos, está em paz com seus irmãos. Tem pessoas que não conseguem se relacionar com nenhum irmão, ou na sua grande maioria, e ainda abre a boca para dizer que está plena, habitada com o Espírito Santo. Irmãos, isso não é sabedoria. Irmãos, sabedoria, alguém definiu sabedoria como olhar para a vida com os olhos de Deus. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. E a pergunta, irmãos, do sábio é: em meus passos, o que faria Jesus? Em meus passos, o que faria Jesus? Como ele falaria? Como ele agiria? E como ele reagiria? Note, irmãos, que Cristo ensinou aos seus discípulos, e foram anos e anos de treinamento aos seus discípulos, na escola da vida. E é a vida que nos ensina a agirmos com sabedoria. Logo, irmãos, ensinar a sabedoria é mais importante do que transmitir apenas conhecimento. Olha, irmãos, eu vou falar algo para vocês que eu não sei como é que vocês vão ouvir a minha fala, mas eu já aprendi uma coisa. Eu penso que o seminário, ele é muito bom. Ir para o seminário é excelente. Mas eu posso dizer para vocês que o seminário, ele pode ser uma bênção, ou ele também pode nos fazer grande mal. Pode ser uma bênção, mas também o seminário pode nos trazer muito mal. Sabe como? Se eu for para o seminário para estudar, só para adquirir conhecimento,
só para discutir com os meus irmãos em Cristo que eu sei mais do que ele, não valeu de nada a minha ida para seminário estudar. Agora, quando a pessoa ela é humilde e ela vai para o seminário e ela diz assim: ó Deus, eu estou aqui estudando para cooperar contigo na tua obra. Olha, irmãos, essa pessoa vai ser uma bênção com esse coração. Mas se a pessoa vai para o seminário só para aprender aquelas frases de efeito, palavras eloquentes, palavras bonitas, para querer impressionar os outros, foi um péssimo negócio. E eu digo que essa sabedoria não é do alto. A sabedoria do alto, irmãos, ela vem de Deus. E é a sabedoria que nos molda, que nos ensina. Eu tive diversos colegas meus que estudaram. Teve um dos colegas que hoje já é pastor. Perguntaram para ele: você veio estudar no seminário para quê? Porque lá eles perguntam: você veio estudar no seminário para quê? E ele disse: eu ainda não sei. Eu vou estudar para aprender, e se depois de eu aprender e Deus quiser me usar, eu estou aqui. E hoje ele é pastor. E por sinal está fazendo um bom trabalho na igreja que ele está. Tem outros que só foi para poder aumentar conhecimento, só isso. Só para poder discutir, só para poder debater. Isso não é bom. Essa sabedoria não é de Deus. E ele aqui, irmãos, ele nos mostra que a sabedoria ou da terra, ou a sabedoria do alto, ela vai refletir nos relacionamentos, ou da terra, ou do alto. E eu queria dizer, irmãos, se a minha sabedoria, ela for do alto, quando eu vier para a igreja do Acupe, para ouvir a mensagem de Deus, eu vou vir para a igreja para poder discutir com o irmão Sinésio, discutir com os irmãos, debater com os irmãos? Não, irmãos. Não. Se a minha sabedoria for do alto, eu vou vir para a igreja para aprender, para crescer, para cooperar para com a obra de Deus. E alguém disse que sábio é aquele que é santo em caráter, profundo em discernimento e útil nos conselhos. Quer saber se você é uma pessoa sábia? É de acordo com o seu caráter. Tem pessoas que falam uma coisa aqui, mas fala outra lá na frente. Não é uma pessoa verdadeira. É uma pessoa dissimulada. Então, irmãos, uma pessoa sábia é uma pessoa que é santo em caráter, profundo em discernimento e útil em conselho, conforme o versículo 13 que nós acabamos de ler. E uma pessoa, irmão, sábia, uma pessoa inteligente, ela também é conhecida pela sua mansidão. Os irmãos lembram do início do ministério de Pedro? Na nossa avaliação, ele era uma pessoa sábia no início? Não. A sabedoria dele era terrena. As atitudes que ele tomava, irmãos, eram atitudes impossíveis. Vou tomar sem pensar, vou agir sem pensar. Logo, quando nós agimos sem pensar, a sabedoria é da terra. E eu costumo, irmãos, cada decisão que eu tenho que tomar, eu chego para o irmão Zé Bispo e converso. Chego para outros irmãos e falo: o que você acha? Chego para outros irmãos e pergunto: o que você acha dessa decisão? E os irmãos dizem: olha, pastor, eu acho que o senhor deveria agir assim. E eu vou avaliar cada conselho. Imagine se eu metesse os pés pelas mãos, vou fazer e pronto, irmãos. Não é assim. A vida cristã, ela não é assim. E uma pessoa, irmão, sábio, uma pessoa sábia, ela é conhecida pela sua mansidão,
pelas suas obras, ou seja, quando ela imita a Cristo. Agora, irmãos, note que ele aqui, ele fala da origem da sabedoria. E aqui é um contraste entre a sabedoria da terra e a sabedoria do alto. Há uma sabedoria que vem do alto e outra que vem da terra. Ou seja, a da terra, ela vem do próprio homem. E nós daremos aqui alguns exemplos da sabedoria do próprio homem. Os homens decidiram lá no Velho Testamento, na sua loucura, e ali tinha um líder, o líder lá se chamava Nimrod, ele resolveu construir a torre de Babel. E essa torre, qual era o plano dele? Chegar até onde? Até os céus. Logo a gente sabe que é impossível alguém construir uma torre. Aqui tem pedreiro, não tem? Tem irmão Sinésio. Quem é mais que trabalha de pedreiro? Celso também trabalha de pedreiro? Celso, Sinésio, quem mais? James. Tem mais? Não, né? Mas tem outros que entendem. Fabiola também trabalha de pedreira? É? Eu sei, irmãos, que é impossível você fazer uma torre para chegar até o céu. Mas o pensamento dele era que ia chegar até o céu. E isso deu em quê? Em bênção ou acabou em confusão? Confusão das línguas. E ali Deus teve que espalhar mesmo, cada um falando na sua língua ali, para poder ali o povo parar de construir, parar de loucura. Outro exemplo, irmãos, foi quando Abraão teve uma fome muito grande lá em Canaã. O que foi que Abraão pensou? Eu vou para o Egito com a minha esposa, que é muito bonita, e lá se alguém procurar algum gracejo com a minha amada esposa, eu vou dizer que ela é minha irmã. Menos verdade que ela é esposa mesmo. E aí provou que não foi sabedoria do alto. Não foi. Ele poderia ficar onde então? Em Canaã mesmo, e aguardar de Deus a sua misericórdia. Note como nós falhamos. Outro exemplo, irmãos, lá no deserto, aquela multidão estava com fome. Qual foi a atitude dos discípulos para com aquela multidão? Pediu permissão a Jesus para despedi-las. Vai embora. E Jesus queria usá-los para alimentar aquela multidão. Então, logo quando eles queriam despedir aquela multidão, a sabedoria não era do alto, a sabedoria era humana. Imagine uma igreja, irmãos, que pede a Deus, Deus, me ajude a tomar essa decisão. É uma decisão difícil, me ajude. Olha, irmãos, eu creio que nos próximos dias, se nós fizéssemos esse pedido de oração, Deus vai responder para nós. Eu tenho que tomar uma decisão, Deus, e eu não quero errar. A tendência, irmãos, é Deus abençoar. O outro exemplo, lá em Atos, capítulo 27, versículo de 9 a 11, aquela viagem lá de Paulo a navio. Paulo deu um conselho ali para o rapaz, o comandante do navio. Paulo disse que a viagem seria custosa. Atos 27, versículo de 9 a 11. Paulo disse que a viagem traria muitos danos para a embarcação e para a vida das pessoas. E o que foi que fizeram? Não ouviram Paulo. Não é isso? Leia, Isilda, para mim. 9 a 11. Está vendo? Foi o que Paulo avisou? Que ia ter prejuízo, perigo de vida,
para embarcação também. Resumindo, vai afundar se vocês insistirem nessa viagem. Mas o centurião, aquele que comandava 100 soldados, deu mais ouvido a quem? Ao piloto. Às vezes, irmãos, dentro da igreja, nós também damos mais ouvido ao inimigo de nossas almas do que a Cristo Jesus. E nós damos mais ouvido ao inimigo de nossas almas quando insistimos na sabedoria daqui da terra e não usamos a sabedoria do alto. Agora, irmãos, a sabedoria da terra, ela tem pelo menos 3 características que Tiago aqui nos ensina hoje pela manhã. Diz que ela é terrena, versículo de número 15. Diz que ela é terrena, animal e ela é demoníaca. Tiago capítulo 3, versículo 15. A sabedoria é terrena, animal ou não espiritual e demoníaca. Quando ele fala aqui da sabedoria terrena, irmãos, que muitas das vezes nós usamos, Paulo fala dessa sabedoria lá do povo de Corinto ali, aquele povo da Grécia. Sabedoria deste mundo, na qual as pessoas tanto valorizavam. E eu queria dizer para os irmãos, às vezes a igreja, do modo geral, e aí eu estou falando da minha igreja, mas outras também, eu creio que deve ser assim, nós usamos às vezes muito dos métodos políticos dentro da igreja, e isso não é bom, não é bom. Olha, irmãos, eu creio que para a minha vinda para a igreja do Acupe, eu creio que ninguém pediu voto para o pastor Jusilei. Porque se alguém fez isso, a sabedoria é daqui da terra. Como eu também não quero acreditar que alguém andou pedindo votos para o pastor Laércio. Vote no pastor Laércio, que isso, irmãos, é sabedoria daqui, da terra. Logo, irmãos, a sabedoria do alto é dizer: Senhor, qual aquela pessoa que o Senhor tem preparado para levar essa obra à frente? Note, irmãos, que Deus, quando queria tirar o povo do Egito, Deus escolheu uma pessoa, Moisés. Preparou, treinou, purificou e depois Deus colocou para poder fazer a obra de Deus. E ele foi lá e fez. Quando estava já velho, perto já da morte ali, mas já cansado, Deus levantou algumas pessoas para ajudá-lo. Quando ele faleceu, Deus levanta Josué. Note, tudo pela vontade de Deus. Tudo. Então, irmãos, tomamos bastante cuidado com esse método político de se fazer as coisas. Mas eu creio que os irmãos vão aprender a sabedoria do alto. Note, irmãos, que diz aqui que ela é do mundo, terrena. E a gente sabe que para Deus a sabedoria do mundo, ela é tolice. E a gente sabe, irmãos, que na igreja de Deus, a gente sabe que há pessoas que trabalham com Deus e para Deus, e há pessoas que trabalham contra Deus. E aí eu te pergunto, uma pessoa que trabalha para Deus, com Deus e para Deus, ela caminha com qual tipo de sabedoria? A sabedoria do alto. E uma pessoa que trabalha contra Deus, contra a obra de Deus, o tipo de sabedoria dela é terrena. É daqui da terra. Então, irmãos, a primeira lição que nós tiramos hoje aqui de manhã, se eu quero servir a Deus, eu devo buscar a sabedoria do alto. Imagine, irmãos, uma pessoa que
trabalha contra Deus, contra a obra de Deus, e isso não é fácil de você descobrir não, Ailton Cajaíba. As duas irmãs de lá de Filipos, a Evódia e a Sintique, quando as duas eram líderes, quando tinha um culto promovido por Evódia, Sintique não ia, ou vice-versa. E aí eu te pergunto, Ailton, elas estavam trabalhando para Deus ou contra Deus? Contra Deus. Então, irmãos, notem, quando uma pessoa só vem para a igreja para causar problema, para criar problema, está trabalhando contra Deus. Olha, irmãos, eu vim para cá para cooperar com a obra de Deus. O dia que eu sentir que eu não estou contribuindo, eu vou pedir a Deus que Ele me ajude a ir embora. Então, irmãos, o nosso trabalho é para a glória de Deus, é para servir a Deus. E devemos fazer isso, irmãos, buscar do alto a sabedoria de Deus. Note que ele diz também, Tiago, que ela é terrena, mas também ela é animal. Ou seja, é aquela sabedoria do homem natural, o homem que se afasta a cada dia de Deus, não quer nada com a palavra de Deus. E eu queria chamar a atenção também da igreja. Há pessoas aqui no nosso meio, que não valoriza mais a igreja, não valoriza a comunhão com seus irmãos. Isso aí é fácil pela frequência aos cultos. Tem aqueles que trabalham durante a semana, não podem vir. Estudam, não pode vir. Só pode vir domingo. E tem aqueles que não vêm nem durante a semana, nem também domingo. E eu digo, irmãos, eu não conheço um peixe que viveu fora do aquário e sobreviveu. Aliás, por causa dessa mensagem, uma pessoa foi embora de Serrinha, viu? Porque os que moraram no interior sabem que tem um tipo de peixe aí, um chama de cambotá, né, Zé Bispo? O outro chama de camboje. Eu não sei qual o nome verdadeiro. Seja camboje, seja cambotá, seja lá o que for, diz os mais estudiosos, inteligentes, que esse peixe gosta de sair, né, para poder comer porcaria. Ele vai pulando, e o que ele achar pela frente, ele faz uma merenda. Tem crente, irmãos, que não vem para a igreja, mas está comendo das porcarias daí do mundo. Está se alimentando das porcarias aí do mundo. E aí, irmãos, isso não é sabedoria de Deus. Essa sabedoria, ela é não espiritual, ela é animal. Imagine, olha, irmãos, eu queria dizer para vocês, e vocês vão concordar comigo, por mais problema que a sua igreja tenha, ainda é melhor do que o mundo, é ou não é? Concordou comigo? Por mais problema que a sua igreja tenha, ainda é melhor do que o mundo. É melhor do que você estar com as pessoas que não têm Cristo. Agora, a gente sabe que dentro da igreja você vai encontrar pessoas maduras e pessoas imaturas. Vai encontrar com pessoas firmes e pessoas não firmes. Isso é normal. E nunca, irmãos, a gente diz assim, não, eu domingo não vou para a igreja porque aquela igreja é cheia de problema. Irmãos, me perdoe, mas às vezes o problema está em nós mesmos. O outro tipo, irmão, de sabedoria aqui que ele fala, dentro do versículo 15, é demoníaca. E essa sabedoria, irmãos, foi o diabo que tentou a Eva ali no Éden, levando Eva a descrer em Deus. E devemos tomar todo cuidado, irmãos, com essa sabedoria que nos leva a crer na mentira do diabo. E a Bíblia diz que o diabo, ele transfigura em anjo de luz. E o diabo, ele vai usar pessoas dentro da igreja para poder atrapalhar a obra de Deus.
Ou não é bíblico isso? O diabo não deu um conselho a Pedro para que Pedro falasse com Jesus para não morrer na cruz? O diabo fez isso, irmãos, com Pedro. E ele aqui, irmãos, depois dele falar desse tipo de sabedoria, a demoníaca, onde Pedro tentou Jesus dar conselho para ele fugir da cruz, ele vai falar da sabedoria do alto, a que vem de Deus. E eu digo, essa sabedoria, irmão, de Deus, ela é fruto de oração. E eu não sei se eu estou julgando, mas eu não sei hoje pela manhã aqui, quantos de nós pedimos a Deus constantemente por essa sabedoria do alto. Eu não estou querendo julgar, mas eu temo que menos de 20% hoje aqui pela manhã faz esse tipo de oração. E talvez até o pastor esteja no meio desse 20%. Sabe por quê? Porque às vezes nós pedimos pelo crescimento da obra, pedimos que nos ajude a resolver os problemas, mas não pedimos a Deus que nos dê a sabedoria do alto para resolvermos, porque quem resolve é Deus. Por isso que aquele versículo de Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele é importante para a igreja. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Logo, essa sabedoria, ela é fruto de oração, e ela é dom de Deus, conforme o capítulo 1, versículo 17. E eu queria dizer, irmãos, que essa sabedoria, ela está em Cristo. A igreja de Laodiceia era uma igreja morta, porque não buscava em Cristo a sua plenitude, colocou Cristo do lado de fora. Logo, irmãos, na Bíblia é dito que Cristo é a nossa sabedoria, e é nele que nós temos todos os tesouros da sabedoria, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 13. Agora, irmãos, vejamos aqui a evidência da falsa sabedoria. A sabedoria, irmãos, a falsa sabedoria, e aí nós confundimos, a falsa sabedoria, ela se manifesta por meio de uma inveja amargurada. Uma pessoa, irmãos, invejosa, uma pessoa com coração cheia de amargura, não está usando de sabedoria. Logo, quando a amargura encheu o meu coração, eu devo logo pedir a Deus: oh meu Deus, me ajude, tire a amargura do meu coração. Porque, irmãos, quando a amargura toma conta do nosso coração, aí vem inveja, vem sentimento faccioso, vem tudo de ruim, tudo de ruim. Vem a ambição, vem a posição de status, querer ser mais do que os outros. Irmãos, essa sabedoria, ela promove a si mesmo. Promove a si mesmo para querer ser mais do que os outros, maiores do que os outros. E aí, a pessoa tem muito conhecimento, mas só para querer ser maior do que os outros. E aí nós olhamos, não, a irmã é aquela ali. A irmã é cheia de conhecimento, mas não sabendo nós que só é por causa de status e de posição. Vai vir agora aí a indicação de cargos. Olha, irmãos, não indique por conhecimento, não indique por afinidade, indique pelas obras produzidas, pelos frutos produzidos. A gente percebe às vezes dentro da igreja, cada indicação, uma pessoa que não pisa os pés na igreja de jeito nenhum. Eu indico o Jusilê. Não indique não, irmãos, não indique não. Indique aquelas pessoas que têm compromisso com Deus, está trabalhando com Deus e para Deus. Irmãos, a sabedoria do homem, ela exalta o homem e rouba de Deus a sua glória. O invejoso,
em vez de alegrar com o triunfo do outro, vai alegrar-se com o fracasso. E eu queria dizer para vocês, ai daquela pessoa que está desejando que o pastor Jusilê fracasse nessa obra ministerial. Ai daquela pessoa do nosso meio que está pensando assim. Ai dela. Irmãos, ore por mim, mas não deseje o meu mal, porque tudo que a gente semear, a gente vai colher. E eu queria dizer para você, irmãos, hoje de manhã, vou te dar um exemplo de uma pessoa invejosa. Estava lendo um livro aí, não concluí ainda ele. Alguns irmãos já leram e lembram dessa história. Eu achei ela engraçada e eu estudei ela para poder falar hoje de manhã. Diz que uma serpente, uma cobra, ela começou a perseguir um pobre vagalume. Imagine, uma cobra perseguindo um vagalume. E esse vagalume, ele só vivia para quê? Para poder brilhar. O que o vagalume faz? Só brilhar. Ele faz algum mal a alguma pessoa? Não. Só de noite, né? Aquela luzinha bonita, de um canto, de outro. Eu acho aquilo. E tem uns que é bem bonito mesmo. Tem uns que é mais lindo do que o outro. Mas o vagalume só vive para isso. E a cobra cismou que iria devorar o pobre do vagalume. E diz que ele fugia rápido, com medo da feroz predadora, e correndo, e a cobra não pensava em desistir nunca. E ele correndo. Diz que fugiu um dia inteiro, e ela não desistiu. 2 dias e nada. Um dia fugindo, 2 dias fugindo e nada. Disse que no 3º dia, já sem forças, o vagalume parou e disse à cobra: posso fazer 3 perguntas a você? Já cansado, coitado, com a língua do lado de fora. Agora imagine, vagalume tem língua. Já cansado? Posso fazer 3 perguntas? Respondeu ela. Olha a arrogância. E aí tem muita serpente dentro da igreja, viu? Não costuma abrir esse precedente para ninguém. Olha a arrogância da serpente. Quer dizer, eu não gosto de dar atenção a ninguém não, viu? Não gosto de abrir esse precedente não. Mas, já que eu vou lhe devorar, pode perguntar. Eu vou lhe devorar mesmo, não adianta. E aí diz que o vagalume perguntou para ela: pertenço à sua cadeia alimentar? Quer dizer, eu sou alimento para você? Não, não é. Quer dizer, eu não tenho nem apetite por você. Fiz lhe alguma coisa? Não, também não. Então, por que você quer devorar? Por que você quer me devorar? Porque não suporto ver você brilhar. Olha o que é que a inveja faz. Deseja o fracasso do outro. Quer dizer, mastigar o pobre do vagalume só porque o pobre estava brilhando, com inveja porque estava brilhando. Irmãos, cuidado com esse tipo de coisa. Isso não é de Deus. Meu irmão, a falsa sabedoria também, ela se manifesta através de um sentimento faccioso, do versículo 14 ao versículo 16. A gente sabe, irmãos, que há grandes feridas dentro dos relacionamentos das famílias e das igrejas. E cuidado, irmãos, com esse tipo de sabedoria, falsa sabedoria, que cria partidarismo dentro da igreja. Cuidado com isso, irmãos, que isso não é bom. E essa sabedoria, irmãos, conforme aqui o texto diz, que ela é misturada com a mentira. Notem que a inveja, ela vai produzir o sentimento faccioso, vai promover a vaidade, e a vaidade vai alimentar a mentira. Agora, irmãos, notem que ele começa
a nos dizer quem é a pessoa sábia. Note que ele vai dizer aqui que a pessoa sábia, dentro do versículo 13, a primeira palavra aí que ele diz é quem? Quem entre vós é sábio e inteligente? E a pergunta, mostra em quê? Mostra em quê? Em mansidão. Então, quando você tiver um valentão dentro da igreja, irmãos, não é sábio. E o pior, nós valorizamos esse tipo de gente, o valentão dentro da igreja. Em casa, dê uma lida na carta de 3 João, que você vai encontrar lá um valentão dentro da igreja, chamado Diótrefes. Queria acabar com o apóstolo João, o dono da igreja. Irmãos, a igreja não é de Zé Bispo, não é de Sinésio, que são os mais antigos. A igreja, ela é de Deus, ela tem um dono. E a pior coisa é quando uma igreja tem pessoas que se acham donos. Essa pessoa que vai causar maior problema é esse tipo de gente que acha que é dono da igreja, tomou o lugar de Deus. Então, irmãos, uma pessoa sábia é uma pessoa mansa. E eu queria dizer, irmãos, que uma pessoa mansa não é fraqueza, mas ela tem o poder sob controle. Isso, irmãos, que é uma pessoa sábia. Note que dentro do versículo 17, uma pessoa também sábia, ele vai dizer lá, dentro do versículo 17, acompanha aí comigo, que uma pessoa sábia, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Pura. Está falando de quê, irmãos? Da pureza. Uma pessoa sábia, irmãos, é uma pessoa pura. Porque a sabedoria de Deus, ela é incontaminada das coisas daqui do mundo. É uma sabedoria sem qualquer defeito moral, sem motivos extra. É uma sabedoria que não tem ambição humana à autoglorificação. Cuidado, irmãos, com a pessoa, ou com as pessoas que quer auto se glorificar. Logo, irmãos, essa sabedoria é pura. E ela mostra pela santidade. Deus é santo. Deus tem essa sabedoria pura. E ela é livre de impureza, mácula e dolo. E a sabedoria de Deus, ela conduz à pureza de vida. Ele vai dizer aí o terceiro fruto dessa sabedoria, que fala que essa pessoa que tem sabedoria, ela é pacífica. Dentro do versículo 17, a sabedoria, porém, lá do alto, primeiramente pura, depois pacífica. O que é, irmãos, uma pessoa pacífica? Uma pessoa pacífica é uma pessoa que não gosta de competição dentro da igreja. Vou lhe contar uma experiência que teve aqui. Estou falando da minha igreja. O que é competição? E os irmãos aqui mais antigos lembram. Uma vez, teve aqui uma campanha evangelística que aqueles que trouxessem o maior número de visitantes ganharia uma Bíblia. Irmãos, eu lembro que eu mexi com esse bairro aí, convidando pessoas. E eu dizia, me ajude a ganhar uma Bíblia. E aí, pelo meu conhecimento, vieram muita gente. Mas outros irmãos também trouxeram. E não é que eu percebi alguns irmãos olhando para mim de cara fechada? Então, irmãos, isso não é sabedoria. Ela não cria rivalidades. Também, irmãos, não tem negócio de competição e não vive em guerra, conforme o capítulo 4, versículo 1 e 2. A sabedoria de Deus, irmãos, ela conduz à paz. A paz. A gente sabe, irmãos, que às vezes nós confundimos. Não. Para que eu possa viver em paz, eu tenho que ignorar o pecado. Não. A paz também, ela é fruto de confissão de pecado. Note que o quarto fruto aqui, já estamos encerrando, o quarto fruto, ainda dentro do versículo 17, diz que ela é indulgente. O que é, irmãos, uma pessoa indulgente?
é uma pessoa moderado, é uma pessoa que tem consideração pelas pessoas. Imagine uma pessoa, um crente que não tem consideração pelo servo de Deus. Então, irmãos, uma pessoa indulgente, ela é moderado, ela é gentil, ela é uma pessoa, irmãos, que considera a todos os seus irmãos em Cristo. É uma pessoa gentil, mas não é, irmãos, uma pessoa fraca. Dentro ainda do versículo 17, uma pessoa que tem a sabedoria do alto é uma pessoa tratável. O que é, irmãos, uma pessoa tratável? É uma pessoa, irmãos, que ela tem uma comunicação fácil. Tem gente que não tem jeito. Por mais que você tente se aproximar, por mais que você queira resolver alguma coisa, você não consegue nada. E não é, irmãos, uma pessoa sábia, uma pessoa que não é tratável, não é uma pessoa sábia. Note, irmãos, dentro ainda do versículo 17, e é bom uma pessoa ter uma boa comunicação com todos os irmãos. E antes de passar para a misericórdia, uma pessoa, irmãos, que não é tratável, não tem comunicação com todos os irmãos, não indique essa pessoa para nenhum cargo, porque não vai ser bom. E eu queria te perguntar uma coisa. Uma pessoa que não era bom de comunicação no Velho Testamento era Nabal. Será que quando, os irmãos sabem, Nabal estava lá no campo e os homens de Davi foram pedir hospitalidade a Nabal. E foi o que ele disse: eu não conheço esse homem de jeito nenhum, não sei nem quem é ele. Será que Nabal tivesse nas nossas igrejas, será que nós não indicaríamos ele para assumir algum cargo? Porque Nabal era um homem rico. Nabal era um homem rico. Imagine, nós descobrimos que dentro da igreja está cheio de Nabals, só porque tem uma certa condição. Eu indico Nabal para todos os cargos. Cuidado, irmãos, cuidado. Uma pessoa, irmãos, de sabedoria, diz aqui no texto, que ela é plena de misericórdia. Ou seja, o que é uma pessoa, irmãos, que tem misericórdia? É quando ela ajuda a outra pessoa. É quando age como aquele samaritano que viu aquele homem caído e agiu. Aí tem pessoas que é cheia de conhecimento, mas não tem misericórdia. Conhecimento, irmãos, não presta para nada. Diz aqui ainda que a sabedoria do alto, ela produz bons frutos, conforme o versículo 17, ó, cheia de misericórdia e de bons frutos. Então, irmãos, uma pessoa cheia de misericórdia é uma pessoa que tem frutos, tem obras, você vê, você percebe, ela não consegue esconder as suas obras, porque Deus está formando nela um novo caráter. E o crente, irmãos, o crente, o servo de Deus, ele tem bons frutos, aquele que busca a sabedoria do alto. E por último, diz que essa sabedoria, ela é imparcial. Imparcial. É uma pessoa que ela age sem preferência, seja lá quem for. Uma pessoa sábia, na hora de julgar, ela vai ser imparcial. Sabe o que é ser imparcial? Se alguém da nossa família estiver errado, vai estar errado. Vai estar errado. Não devemos diminuir nem um pouquinho a gravidade do pecado de nossa família. Nem um pouquinho. Então, irmãos, aprendemos hoje sobre a sabedoria da terra e a sabedoria do alto. E a pergunta que eu lhe faço mais uma vez: qual sabedoria governa a sua vida? Se você percebeu que a sabedoria que governa a sua vida é da terra, não desanime.
mas peça a Deus em oração que lhe dê a sabedoria do céu, do alto, porque essa é boa. E eu queria te dizer que ela é investimento para toda a eternidade. E que o Senhor te abençoe. E que Ele te ajude a compreender essas verdades e me ajude. Imagine nas terça-feiras, meu Deus, vamos orar para que Deus nos dê sabedoria do alto. Até parece que quando nós não pedimos isso, é porque nós já estamos cheios da sabedoria do alto. Que o Senhor nos abençoe. Queria pedir a vocês que orassem pela irmã Delza, que perdeu mais um filho. Faleceu mais um filho. Faleceu mais um filho, o que estava doente, faleceu. Ontem eu já estive lá, já conversei com ela. Está muito chorosa. E se os irmãos puderem ir lá, os irmãos possam ir lá para poder dar um apoio, porque ela é também daqui da nossa igreja, uma serva de Deus, e que os irmãos possam dar apoio. Se o enterro for hoje de tarde, eu pretendo ir lá, mas se aconteceu ontem, eu não sei se aconteceu ontem. Sim, foi 4 horas, né? Então ontem, infelizmente, teve o casamento, não deu para eu acompanhar, mas algum irmão aqui ontem foi para esse enterro? Então os irmãos não foram, porque os irmãos não foram avisados, né? Então, irmãos, às vezes nós falhamos nisso. Morre alguém da nossa família e a gente não avisa a igreja. Então a igreja não pode agir. Não pode agir. Então, quando ninguém sabe, a gente não pode ir. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, vamos orar por ela e os irmãos possam fazer visitas a ela. Entendeu? E possa também estar orando por ela. Sim.